se a gente for traçar um paralelo, são duas finais muito difíceis, né? A do São Paulo, que o Palmeiras se tornou vencedor após fazer um 4-0 no Allianz Parque, que foi uma virada histórica depois de ter tomado 3-1, mas a gente a gente esperava, né? Ou até a própria torcida do São Paulo já não esperava que o Palmeiras conseguisse virar, se consagraram campeões paulistas antes, mas aí entra até a questão um pouco da soberba, de já ter achado que estava ganho, e da postura dos jogadores. Aí, Fê, eu tenho aí que entra a minha pergunta. Se você for medir, né, óbvio, com 2 pesos, 2 medidas, mas trazendo cada um dos cenários para você opinar, qual que foi a final, qual foi e vai ser, né, a final mais difícil para o Palmeiras virar? A que foi mais difícil entre essas duas que você falou foi contra o São Paulo, porque no primeiro jogo o Palmeiras achou um gol. E até então o desempenho. Claro que aquele gol deu aquele ânimo pro torcedor e pro clube, inclusive o Veiga sai daquele jogo falando: esse gol vai ser o gol do título. Só que o Palmeiras ainda fez uma vantagem maior na volta. E sobre o jogo de domingo, um jogo de uma eliminatória de 180 minutos, você tem que ser crucial. Muitas vezes, a gente até conversou sobre isso já, eu e o Arthurzinho, offline, inclusive, muitas vezes no ano passado sobre isso, você vai ter uma chance e você tem que cravar. As eliminatórias que o Palmeiras teve, as eliminações que o Palmeiras teve nos últimos anos, a gente consegue ver lances capitais onde o Palmeiras falhou. Contra o Atlético Paranaense, no primeiro lance do jogo lá na Arena da Baixada, o Flaco Lopes perde um gol. Contra o Boca, teve a defesa do Romero de bicicleta do Rony. Teve o lance do Endrick, que ele podia ter tocado pro Kevin, ele tentou, enfim, fazer um drible ali, nem vou culpá-lo, nem tem por que culpá-lo, porque o time melhorou com ele em campo, mas foi um lance capital do jogo. No jogo de domingo, o Palmeiras teve a chance de sair ganhando de 1-0 e o senhor Flaco Lopes perdeu. Então são esses lances capitais, porque por mais que o Santos teve mais volume de jogo, eu lembro de 2 chances claras de gol do Santos, que foi o gol e um chute da entrada da área que o Everton pegou. Pode ter tido outras, mas eu não me recordo agora. Agora, dentro do esquema do Abel Ferreira, nitidamente você prejudica o Veiga deixando ele do lado esquerdo, porque ele vira um assistente do Piquerez. E quando ele recebe a bola lá na frente, ele tá cansado. O Abel chegou a falar isso na coletiva, que alguns jogadores estão mal fisicamente. Pode ser que esteja mal devido ao posicionamento dentro do campo. O Veiga tá se desgastando muito, coisas que ele não costumava fazer. O Veiga, por característica, tem que estar jogando próximo do ataque para dar a bola pro Endrick, para dar a bola pro Flaco, para possibilitar o Palmeiras de fazer gol. Agora tem que ver o que o Abel acha, o que é certo e o que é errado dentro da metodologia dele para colocar o Palmeiras para domingo. A gente vê que ele vem jogando com esse esquema tático aí já faz um tempo. Tem grandes críticas da torcida, tem jogos que dá certo, tem jogos que não dá. Mas o ponto crucial, independente do esquema tático que ele vai entrar, é que o Rafael Veiga tem que participar. Ele é o maestro do meio-campo. O torcedor gostando ou não. Pode ter crítica que ele tá mal, que depois da volta da seleção ele não participa, mas ele é peça fundamental. E o Palmeiras hoje, para a final de domingo, ele não tem uma peça para reposição com as mesmas características. Você pode botar um Gabriel Menino, mas particularmente eu não confio no Gabriel Menino para armar o time do Palmeiras. Ele pode entrar domingo e fazer 3 gols. 2 gols, que nem ele fez contra o Água Santa. Mas eu não apostaria minhas fichas nele. Então o Abel Ferreira, o mais crucial é fazer o Veiga jogar. E só sobre o Marcos Rocha, que não tem como não falar do senhor Marcos Rocha, né, cara? É nítido o quanto que ele tá perdido jogando de zagueiro pelo lado direito. O drible que o Guilherme dá nele, pô, parecia um adulto contra um adolescente, uma criança. E era uma jogada cantada, né, Felipão? Porque ele desde deu o primeiro inteiro. tempo, eu e o Costa, a gente tava fazendo o placar do Guilherme contra o Marcos Rocha. Só no primeiro tempo tava 3-0. Iniciou o segundo tempo com 4, virou 5 no 5-0 o Guilherme e ele saiu o gol do Santos. Não, e no lance do gol do Santos, ele dá o corredor todo, o fundo inteiro do campo pro Guilherme ir. O Guilherme deu o tapa na frente, ele errou o bote, o cara cruzou. E aí, claro, tem o erro do Piquerez também, que deixou o Otero se antecipar, né? O do Piquerez é absurdo, porque ele assiste o Otero jogar bola. Se você que tá em casa aí não viu isso ainda claramente, põe o gol de novo. Quando chegar na parte que a bola tá chegando pro Otero, fica voltando ali umas 10 vezes para ver o nível do lateral esquerdo Piquerez nessa temporada. O Piquerez
tá fazendo curso com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha que era assim, né? Cruzava a bola nas costas dele, ele ficava assistindo o jogador jogar. Ele ficava assistindo o jogador adversário marcar. Foi literalmente, acho que o gol mais patético que eu já vi o Palmeiras do Abel Ferreira. Não, mais patético talvez não, porque tem o do Novo Horizontino também no início dessa temporada. Na primeira rodada. Mas, assim, um dos mais patéticos, com certeza, porque o Marcos Rocha, há 2 jogos, ele já não sabe qual é a função dele dentro de campo. Esse não é o primeiro jogo. No último jogo a gente já destacava isso, que ele estava perdido, que ele não sabia o que era para ele fazer. E aí eu volto a destacar. Eu acho que é muito por conta do vício da posição. Marcos Rocha foi lateral direito a vida inteira. Ele tem o vício como qualquer... Quando, por exemplo, o Lucha desce... Falei isso no jogo, na transmissão de domingo. Quando o Lucha desce o Felipe Melo para fazer a zaga, o Felipe tinha o vício do volante, de ir buscar o cara lá em cima e acabava deixando um espaço atrás, lá ele. Mas é por conta do vício da posição. E é normal que o Marcos Rocha tenha essa deficiência. O que não é normal é o treinador do Marcos Rocha assistir ele tendo essa deficiência e deixar ele em campo 90 minutos. E aí, tá criticando o Abel. Ninguém aqui quer que o Abel vá embora, a não ser que exista algum lunático aqui entre nós. Mas a questão é, ele pode ser criticado porque o trabalho não vem sendo bem executado. Eu acho que se ele quer jogar com 3, que sejam 3 zagueiros de ofício, que realmente saibam fazer a função. Eu prefiro um Naves jogando ali pela direita, que pelo menos eu sei que quando o cara vir para cima, ele não vai ajudar tanto ofensivamente, mas quando o time ficar exposto, você tem 3 destruidores de jogadas lá atrás, você pode confiar de olho fechado. Acho que esse também é um ponto a ser levantado. E acho que o Felipão fala muito bem quando que o Palmeiras precisa que o Veiga jogue bola, só que a questão para o Veiga é essa. Para o Veiga é muito difícil essa função. Ele é auxiliar do lateral esquerdo. Ele é o responsável por descer para baixar para marcar a ala esquerda. E a maior fase de destaque do Veiga pelo Palmeiras era uma fase que ele não precisava marcar. Ano passado, quando a gente tinha uma linha de 3, e aí reforço porque eu falei isso na transmissão também, o Veiga não era o personagem da marcação. Quem descia para marcar era o Breno Lopes. O Veiga ficava. Ele não precisava descer toda hora. E aí, sem o Breno Lopes, você tendo um Flaco e um Hendrick, para você não desperdiçar tanto os dois, você acaba tendo que mandar o Veiga descer. Você manda ele descer, você perde totalmente a criação de jogada do time. Ô Arthur, posso fazer jogar uma dúvida no ar aí para vocês comentarem também? Vai lá. A gente sabe que o senhor Marcos Rocha está muito mal, né? Nesses últimos jogos aí, por mais que tenha dado assistências e tudo mais, mas quando ele é exigido defensivamente, ele costuma falhar. Se você tem 2 laterais jogando, será que o posicionamento do Mike também não tá falho? Porque o Mike deveria fazer a cobertura do Marcos Rocha muitas vezes. O problema é que o Marcos Rocha não cobre o Mike. E tem um lance que deixa claro isso. Um lance na direita, o Guilherme vem para cima, o Mike tá dando a primeira marcação, o Guilherme avança para a linha de fundo, o Mike vai acompanhando. O Marcos Rocha fica parado lá atrás, marcando o nada, marcando o fantasminha camarada. Uhum. Então, acho que o problema... eu não consigo culpar o Mike. O problema tá literalmente todo no Marcos Rocha. Tanto é que quem compensa as cagadas do Marcos Rocha tem sido o Mike. E quem compensava o Marcos Rocha no passado era o Richard Rios. Eu acho assim, nesse ponto, eu concordo bastante com o Fih, porque a intensidade do Marcos Rocha ela é patética. Para um jogador de futebol, para um jogador que é da Sociedade Esportiva Palmeiras, a intensidade dele é patética.